proposta. O Benfica está enviando um representante para que você possa conversar com os caras. Um relacionamento de treinador com o time de futebol é como se fosse também um relacionamento aí de marido e mulher, mulher e marido. Tem que ter também aquela empatia, tem que ter o respeito, tem que ter o amor, mas aí que tá, se um vizinho começa a dar uma pedradinha aqui, uma pedradinha ali, o cara precisa pegar e falar, bacana, vamos se posicionar. Ou a mulher falar para o marido, a vizinha tá te cantando, você não vai falar nada? Vai deixar, tudo bem, legal, dar risadinha para cá, risadinha para lá? Tem que ser enérgico. A diretoria do Flamengo precisa realmente, de fato, mostrar e falar, Jorge, o que você quer da tua vida? Você quer ir embora? Vai. Mas não deixe esse clima de insegurança aqui para a torcida e para a diretoria. Inclusive para os jogadores também. Tem um papo até, eu queria perguntar para o Léo se ele está sabendo a respeito dessa informação, ou se é só um boato, de que o Flamengo já estaria monitorando a situação do Galhardo, também o técnico do River Plate, no caso de uma possível saída do Jorge Jesus. Mas eu, se fosse o Landim, presidente do Flamengo, eu chamaria o Jorge Jesus para uma conversa e perguntaria de fato o que ele quer da vida. Porque toda hora essa situação, olha, sai, não sai, vem proposta, não vem, chega um representante aqui ou não chega, isso daí é ruim para o clube, cara. Cria uma situação de insegurança. E se a gente for resgatar talvez o que aconteceu com o Flamengo, vocês se recordam do Rueda. O Rueda também ficou nesse impasse, nessa conversinha fiada. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Ele saiu, deixou o Flamengo na mão. A diretoria não contava com uma saída do treinador, em determinado momento se viu ali sem técnico. Então o Flamengo ele não pode também ficar pensando demais, olha, é o olho no olho, ele combinou com os jogadores, combinou comigo, porque numa dessa aí o cara é seduzido por uma proposta e o cara mete o pé, o cara vai embora. Então a diretoria do Flamengo precisa de fato se posicionar e ser um pouco mais enérgica. O que tem de história aí, Lair? O que tem de habilidade? Flamengo cogita um plano B de fato e Marcelo Galhardo seria um nome? Olha, sobre o Galhardo não tenho ainda nenhuma informação, vou tentar apurar depois que a gente sair aqui do programa, mas o que me chama a atenção, Calheiros, sobre um plano B, o presidente do Flamengo, até o momento, não foi taxativo, conclusivo de que não, ele não sai agora de maneira alguma. Não há essa certeza na cúpula flamenguista de que o Jorge Jesus vá ficar. Né? O que tem essa confiança no que eu disse antes, na palavra do treinador. Na outra semana, até a gente teve uma entrevista coletiva com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, até fiz um questionamento para ele sobre a questão do legado, né, do Jorge Jesus, o que ele poderia deixar, porque em algum momento ele vai sair do Flamengo. E fiz até uma figura de linguagem, né, faria um contrato vitalício com o Marcos Braz, obviamente que não há possibilidade de fazer esse contrato. E ele foi bastante contundente, que essa história de contrato vitalício aí é papo furado, e que aí que vem a declaração que chama a atenção. No momento que ele sair, a gente busca outro treinador e com outro estilo. Ou seja, o Flamengo, pelo menos na visão do vice-presidente de futebol, não tem esse planejamento de seguir com o mesmo estilo de jogo, né, do Jorge Jesus, embora, claro que a gente sabe que tem peculiaridades de cada treinador, mas não se atém a isso. O Rodolfo Landim, ele considera o Jorge Jesus insubstituível pela liderança e pelo olhar, a maneira de ele enxergar o jogo. E há uma corrente no Flamengo de que o João de Deus, o auxiliar técnico do Jorge Jesus, poderia ser uma alternativa. Agora, é claro que tem que saber se o auxiliar de Jorge Jesus, o João de Deus, estaria disposto a encarar esse desafio, se realmente o Flamengo, na figura do vice-presidente de futebol, pessoal que comanda o futebol, apostaria nisso. Na semana passada até perguntei para o Rafinha na entrevista coletiva se ele gostaria de ter o João de Deus como treinador, caso o Jorge Jesus saísse. E ele disse, olha, é diferente, o João de Deus é o assistente, o nosso técnico é o Jorge Jesus, e ele não desenvolveu o assunto. Mas há essa alternativa. Agora tem que saber se isso realmente poderá ser concretizado e se é o objetivo do Flamengo, caso o Jorge Jesus saia. Calheiros Live e Renata. O que chama atenção, gente, eu concordo, viu, Paulo Lima, com o que disse o Mano, em termos de projeção
né? Do trabalho do Jorge Jesus, ambição mesmo, possibilidade de conquistas, o Flamengo hoje oferece mais do que o Benfica. Eu repito, o Flamengo hoje é protagonista não do futebol brasileiro, o Flamengo hoje é protagonista da América do Sul, do continente. O Flamengo é o campeão da Libertadores com grande possibilidade de conquistar mais uma vez a América. Aliás, quando o Jorge Jesus assina a renovação, o objetivo dele é retornar à decisão do Mundial de Clubes. No Benfica, a gente sabe que ele não vai ter essa ambição, que o caminho é muito mais árduo para o Benfica, e o Benfica está muito distante mesmo, com todo respeito à história do Benfica, de conquistar uma Liga dos Campeões da Europa, para chegar a uma decisão de Mundial de Clubes. E, Paulo Lima, só que em meio a isso tudo, tem um detalhezinho, 21 milhões e 140 mil reais, que é a diferença, olha aí a manchete do jornal português. Olha lá, Jorge Jesus do Benfica, 7 milhões de euros por ano. No Flamengo ele ganha metade disso. Então tem a questão financeira também, pessoal, que a gente não pode esquecer. As vantagens para o treinador, com a idade avançada, como já destacou o Paulo Lima, de fazer um contrato milionário. E aí, Paulo Lima? E tem esse detalhe, né? Porque no Flamengo, o grande, vamos dizer assim, o grande volume financeiro dele, com a renovação abaixo daquilo que ele esperava, é exatamente pelas conquistas. A cada conquista, uma premiação que seria substancial e equilibraria essa diferença salarial. No Benfica, talvez ele não esteja pensando em conquistar a Champions com dificuldade, mas pelo menos financeiramente ele está equilibrado. Gente, outra coisa, Portugal, se não me engano, a Europa tem algumas fusos, por exemplo, na Itália são 5 horas a mais, para Portugal são 4, né? Ou seja, às 10 da manhã lá, isso já estava bombando, ou seja, às 6 da manhã aqui, os noticiários já estavam explodindo. São praticamente 11 horas da manhã aqui no Rio, seriam equivalente a 3 horas da tarde em Portugal. O que me chama a atenção é aquilo que eu falei ontem e o Laia hoje reforçou, do contraditório, quando você não tem acesso às pessoas. Porque meio-dia, 11 horas da manhã, nenhum dirigente do Flamengo veio a público. Porque se fosse para falar sobre contratação, aqueles que ficam no Twitter, já estamos aqui, contratamos... Ou não é assim que funciona o Flamengo? O Twitter do Flamengo, dirigente, até o Jorge anunciou a contratação, a permanência dele antes do Flamengo. O Twitter bomba do Flamengo quando é para as coisas positivas. E agora? Ninguém se manifesta? Cadê o Marcos Braz para falar? Cadê o Landim para falar? Cadê o Jorge Jesus para falar? É isso que eu falo quando você tem um canal oficial que não dá possibilidade ao jornalismo esportivo, ao jornalismo de credibilidade, de você colocar ao público aquilo que nós desejamos saber para informar ao público. É isso. É uma retração muito grande. Você não tem acesso a ninguém. Eu recentemente publiquei uma reportagem minha dos anos 90, trazendo de volta Jorginho e Ricardo Rocha, num assunto que teve na época. Eu, graças a Deus, pelo bom relacionamento que tinha com os dois, fui direto nos dois. Eles me atenderam, mas hoje em dia isso é impossível. É impossível você ligar para o Jorge Jesus, você não liga para fulano, não liga para ciclano. Está aí o Lai falando exatamente isso, é um repórter que cobre o dia a dia do Flamengo. Você não tem acesso. 11 da manhã, 3 da tarde em Portugal, ninguém do Flamengo veio a público, nem no Twitter para falar nada. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. E outra coisa, não se espantem se o Jorge Jesus for para Portugal e levar 1, 2, 3 jogadores dessa base do Flamengo. Hein? Porque é muito provável que essa turma que está alinhada com ele, com contratos para terminar, a gente sabe que tem gente para terminar contrato no final do ano aí. E pensando na próxima temporada, imagina, leva aí um Rafinha, enfim, leva jogadores que estão com contrato para terminar, né? Então, não é tão fácil assim. Imagina ele tá indo para lá e fala assim, pai, mas eu vou aí, mas eu quero um time para brigar. E para brigar eu preciso de A, B, C e D. É lógico que o presidente do Benfica vai falar, fique à vontade, Jorge Jesus, escolha o seu elenco. Né? Assim, o que me espanta mais ainda é exatamente isso. Cadê o Twitter do Flamengo? Cadê os dirigentes do Flamengo? Cadê o presidente do Flamengo? Marcos Braz, Landim, qualquer um. Ninguém fala nada. Ou não? Ou eu tô fora da realidade? O que vocês pensam disso? Não, inclusive a galera aqui no Twitter